eu quero falar sobre o que é a igreja. Porque, por exemplo, Israel está em guerra agora com Hamas, com os terroristas. Pode ser que essa guerra venha fazer com que o cumprimento das profecias do Apocalipse venha se adiantar, venha acelerar. A gente não sabe. Pode ser mais uma guerra, como pode ser uma das últimas guerras. Estão entendendo? Sim ou não? Então, se for, por exemplo, uma das últimas guerras e for para acelerar esse processo do fim dos tempos do Apocalipse, então quer dizer que a volta de Jesus para buscar a igreja dele está mais perto do que a gente imagina, ou que muita gente imagina, né? Muita gente que fica falando que ouve que Jesus vai voltar já tem anos, desde criança. Pois é, mas nós cremos nisso. Nós cremos nas profecias bíblicas. Então, se essa guerra de Israel contra o Hamas, os terroristas, é parte de algo que vai adiantar o cumprimento das profecias, o Apocalipse, se vai ser uma das últimas guerras. Por exemplo, a Bíblia fala de forma muito clara, eu não gosto muito de entrar nisso, que a gente chama de escatologia. Repete comigo, por gentileza. Escatologia. Mais alto. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. É o estudo do quê? Do fim dos tempos. Eu não me sinto capaz de aprofundar muito nesse tema. Eu sou um evangelista, um pastor. Estava até falando isso com os outros pastores ontem, lá na posse do pastor amigo meu lá. Eu sou um evangelista, um pastor. Eu não tenho muita profundidade em escatologia, no estudo do fim dos tempos. Mas se essa guerra aí que está acontecendo no momento que a gente está aqui na casa de Deus reunido, ela vai ser uma das últimas guerras que vai anteceder a volta de Jesus, a gente tem que estar atento a uma coisa: Jesus vai voltar para buscar a igreja. Jesus vai voltar para buscar o quê? A igreja. Aí fica a pergunta: o que é a igreja? Será que a maioria das pessoas que acham que estão numa igreja, estão numa igreja? Será que a maioria das pessoas que pensam de uma maneira sobre o que é igreja estão certos? Estão certas? Será que eles pensam que a igreja, o que realmente é igreja? É igual aquele negócio que eu já falei para vocês. Nós chamamos o lugar que a gente reúne aqui de casa. Gente, fala alto. Casa de oração. Não é isso? Nós chamamos aqui de quê? Casa de oração. Eu já treinei vocês para quando conversar com as pessoas sobre isso. Você vai à igreja domingo? O que vocês devem sempre falar? Eu vou na casa de oração. Aí a pessoa, a princípio, na maioria das vezes, que as pessoas estão viciadas a ficar repetindo isso. Que até os pastores, ao longo dos anos, acostumaram a chamar as pessoas para a igreja domingo. Não, a gente vai na casa de oração. Mas pastor Cleiton, o senhor fala isso com base em quê? Jesus falou o quê? A minha casa será chamada o quê? Casa de oração. Tudo que eu prego, eu procuro ao máximo pregar de acordo com a palavra. É claro que nem sempre eu vou acertar. Ninguém, nenhum pastor, nenhum pregador, por mais conhecedor da Bíblia que seja. Mas Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. Ponto. Então o que é igreja, pastor Cleiton?
Pessoal, um dos significados da palavra igreja, por incrível que pareça, quem quiser depois pode buscar no Google. Hoje tem a pessoa que é preguiçosa, que não quer aprender alguma coisa ou saber a resposta de alguma coisa. Porque hoje, como Wanda diz, né, minha esposa, tem um pai dos burros, que é o Google. Você entra no Google e faz qualquer pergunta e ele responde tudo. Se a gente for no Google e digitar lá, vai ter vários significados da palavra igreja. Vai ter um significado assim mais religioso, que a maioria das pessoas vai identificar mais com ele, mas um dos significados, sabe qual é? Chamados para fora. Um dos significados da palavra igreja, e olha que eu sou pastor há mais de 20 anos mais ou menos, mas de um pouco tempo para cá é que eu descobri isso, de acho que 4 anos para cá, que eu fui ver o significado da palavra igreja, e um deles é chamados para fora. Repete comigo, chamados para fora. Depois quem quiser pode pesquisar. Um dos significados da palavra igreja é chamados para fora. O que é que eu estava falando agora há pouco com vocês? Que eu tenho como ser igreja na imobiliária que eu trabalho, com meus colegas de trabalho, com os corretores, dentro do ônibus, pegando o ônibus ali, sentado com alguém, ou em pé com alguém, com o ônibus cheio. Tem como vocês falarem do Senhor Jesus, o caminho, a verdade, a vida, na casa que a senhora trabalha lá há anos, que confio na senhora, lá no colégio que a senhora trabalha há anos, lá no consultório dentário onde a minha esposa está trabalhando atualmente, sabe, nas casas que ela faz cabelo de pessoas, unha das pessoas, aonde a gente estiver, a caminho da casa de oração, saindo da casa de oração, como às vezes a gente dá panfletos para vocês, no final do culto de domingo, nos lugares que a gente vai, como domingo passado e retrasado, que a gente foi nas ruas aqui do bairro, mas em todo tempo, em qualquer lugar, a gente pode ser a igreja, porque um dos significados da palavra igreja é o quê? Sair para fora, sair para fora. Aí, eu estava atendendo uma moça, aquela moça, gente, que voltou esses dias, não vou citar nome, que participou de algumas reuniões aqui com a gente, e eu fiquei feliz e pensei, opa, vai ajudar a gente muito com criança, porque ela quer trabalhar com criança, é mãe de 2 filhos, fiquei entusiasmado, vem 2 reuniões, 2 cultos, e parou de vir. Aí uma das últimas vezes que eu conversei com ela por telefone, aí parece que ela não gostou muito do que eu falei algo assim, fulano, a gente precisa congregar, a gente precisa estar junto, todo mundo que pensa a mesma coisa, que tem a mesma fé, que quer andar pelo mesmo caminho, que tem as mesmas ideias, um ajuda o outro a crescer. Aí ela me disse assim no telefone, ué pastor, mas não foi o senhor mesmo que disse que Deus está em toda parte? Eu não posso falar com Deus em casa? Aí eu disse para ela, sim, tudo isso é verdade, mas a palavra de Deus fala que eles se reuniam, a igreja, que saía para fora, que evangelizava todos, como Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho, que são as boas novas, as boas notícias do reino de Deus, a toda criatura, e quem crê e for batizado, o quê? Será salvo, quem não crê já está condenado. Ele mandou sair para fora dos templos, das casas, mas lá está escrito também, que diariamente, hoje em dia no corre do dia a dia, não é todo dia que a gente reúne como igreja no local, mas eles diariamente estavam no templo e de casa em casa, reunidos, não era só uma pessoa, não era só uma, e eu falava com isso com ela no telefone, falava, você está sendo enganada, você não é igreja, você é o verdadeiro templo do Espírito Santo, que as pessoas estão confundindo hoje em dia. A pessoa fala, eu sou a igreja, me mostra isso na Bíblia. Não! A gente sozinho é o templo do Espírito Santo, mas a igreja, como Jesus falou, é quando se reúnem 2 ou
isso na palavra? Mateus. Gente, Mateus vocês acham fácil, né? Primeiro evangelho aí do Novo Testamento. Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. O que está escrito? Mateus 18, 20. Porque onde estiver uma pessoa sozinha, eu vou estar lá com ela? Não. Hein, gente? Não. O que está escrito? Porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Não é isso que está escrito? Aqui o que é igreja? Dois ou mais. Reunidos na garagem da casa de alguém, como a gente começou na casa de Isabel uma vez no desse. Ou na casa de alguém, ou lá no apartamento que eu estou morando, como Deus falou comigo, para poder levar pessoas lá, vizinhos lá do condomínio, para poder dar uma palavra às quintas-feiras à noite. Ou aqui no local que a gente alugou aqui no bairro, bem localizado, numa esquina, na frente de um mercado, que a gente paga aluguel para isso. Mas a gente tem que reunir no mínimo 2 pessoas. E é o que eu falava para essa jovem, que estava dando essa desculpa de quem na verdade não quer ser igreja, porque igreja é reunião de pessoas. Sim, a gente sai para fora, como a gente tem aos domingos evangelizado, mas a gente tem que reunir como igreja, para alguém mais experiente, no caso aqui eu, ensinar a palavra, orientar para a pessoa viver dentro da palavra, para apontar o caminho que é Jesus. E outra coisa, Deus ele dá dons, está na palavra. Então ele me levantou como evangelista, como pastor, ele me emprestou o dom para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar, para comunicar a palavra dele de uma forma simples, que todo mundo entenda. Então isso é ser igreja. Vamos ao outro texto? Aqui ó, Atos 2, vai mais na frente aí, Atos 2, no início da igreja, aliás, chama Atos dos Apóstolos, por quê, gente? Porque esse livro, ele fala dos atos, das atitudes de quem? Dos apóstolos. Quem escreveu o livro de Atos? Quem sabe? O médico? Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos e também o livro dele, dos evangelhos lá de Lucas. Atos capítulo 2, versículo 46. O que está escrito aí? Atenção os desigrejados, as pessoas que colocaram na cabeça, não sei de onde que tiraram isso, tiraram direto do inferno, né? Que eles são a igreja. Olha o que está escrito aqui, Atos 2,46. E perseverando unânimes. Unânime significa com o mesmo pensamento, né? Concordando. Todos os dias aonde, gente? No templo. Na época era a sinagoga dos judeus. E partindo o pão onde? De casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Simples. Tem gente que hoje em dia é contra essa igreja organizada, que a gente aluga um local para poder reunir. Pessoal, a verdade é que até para reunir de casa em casa, tem que tomar muito cuidado, para que aquele culto, aquela reunião de ensino da palavra não vire só um encontro de pessoas e ali saia fofoca, disse-me disse, porque muitas vezes acaba nisso, se não tiver ali realmente uma pessoa focada em ensinar a palavra, tirar dúvida de pessoas, é um ambiente em casa que é bom, porque sentados ali, depois pode até fazer um lanche, não tem nada a ver. Uns chamam de célula, né? Algumas denominações, outros chamam de núcleo, como a gente, não importa o nome. É uma reunião familiar, que a gente vai aprender palavra, tira dúvida, depois pode até ter um lanche, pode ter uma galinhada, como eu participei ontem lá na posse do pastor amigo meu, não tem problema, mas a questão é, tem que reunir, e alguém tem que dirigir a reunião, alguém que os outros respeitam, alguém que os outros veem que é um homem de Deus ali, para poder ensinar. Isso é igreja. Vamos a um outro texto? Eu separei Atos 2, 46 e 47, Mateus 18, 20. Eu acho que a gente vai ficar por aqui. Ah, outra coisa, olha como é que tudo se encaixa.
a palavra de Deus ela se encaixa. Jesus, quando mandou os discípulos evangelizarem, a missão dos 70, né, tem até um título na igreja, na Bíblia, né, quando ele mandou eles evangelizarem pela primeira vez sozinhos, ele mandou irem sozinhos? Ele mandou ir de 2 em 2. O que está escrito na Bíblia? É melhor que sejam 2 pessoas do que uma. Quando uma está fraca, a outra fortalece. Quando uma está caída, a outra levanta. Quando uma está com frio, a outra aquece. Olha como é que está tudo interligado. É melhor serem 2 do que um. Aí Jesus falou que ele está onde? Onde tem no mínimo 2 ou 3 ou mais. Então isso é igreja, é comunidade. Lembra quando Deus criou lá na Gênesis de tudo, o primeiro homem e a primeira mulher, ele criou Adão primeiro e falou, não é bom que o homem viva o quê? Só. Deus quer que a gente viva em comunidade. Aí como que ele não quer que tenha igreja organizada? Deus quer que tenha comunidade. Se a gente for ler os evangelhos, a gente leu aqui agora Atos 2,46, mas tem muito texto que Paulo mesmo falava, a igreja que se reúne na casa de fulano, em tal cidade. As cartas apostólicas falam muito disso. A igreja que está reunida em Corinto, no caso daquela cidade, a igreja que está reunida em Roma, e por aí vai. Gente, está tudo aqui na palavra, mas sabe qual é o problema? Pessoas que não querem se sujeitar a outras pessoas, e tem tanta hipocrisia, que tem gente que não aceita mais pastor, e Paulo falou, eu estava falando com Wanda sobre a organização da nossa igreja, que tem coisa que, por exemplo, eu não vou adotar como outras igrejas adotam, eu vou adotar o que está na palavra. Paulo falou que tem o quê? Bispos, que é um pastor mais experiente, que tem uma família bem constituída, que toma conta da tua casa de uma maneira organizada, que pode ser um bispo. E tem outras qualificações, tem o bispo, o pastor, eu me considero um pastor e um evangelista. Aí ele fala que tem mestres, doutores da palavra, eu não me considero, eu prego um arroz com feijão. A Wanda perguntou se eu ia fazer um vídeo esses dias sobre a guerra. Eu falei, Wanda, eu gosto de falar de algo que eu domino, algo que eu posso abrir a boca para falar, e eu creio que tem fundamento. Eu tenho um conhecimento até do que está acontecendo em Israel, mas eu não gosto de falar de coisas muito profundas que eu não compreendo. Deus me chamou para ser um pastor e um evangelista. Amanhã, no futuro, quem sabe pode ser que Deus queira que eu seja um bispo para liderar outros pastores. Eu não sei, nunca pensei nisso. Eu tenho certeza que eu fui chamado para ser um evangelista e um pastor. Mas está escrito lá. Paulo fala da organização da igreja, ele fala de coleta, ele fala da grande coleta que faziam antes dele chegar no lugar para sustentar a igreja, para sustentar pastores. Ele fala de salário de pastores. Está tudo tão claro na palavra, mas pessoas hoje em dia que não querem participar de igreja, aí se reúnem em casas e alguém dirige a reunião. Não é uma espécie de pastor, mas eles dizem assim, mas não pede dinheiro. Meu Deus do céu, então vamos rasgar as cartas então que Paulo fala sobre doações, cada um contribuir segundo o que propõe o coração. Ele fala que quem planta pouco colhe o quê? Pouco, quem planta muito colhe muito. Paulo fala que Deus aumenta sementeira, sementeira é fonte de renda de quem planta semente. Semente aonde? Na obra de Deus. Ele fala claramente dessas coisas, de tudo sobre igreja, mas mesmo assim tem essas pessoas que querem dar essas desculpas. Sabe por quê, pessoal? Vejam bem, são pessoas que a Bíblia fala sobre elas. A Bíblia fala sobre pessoas que naquela época já não queriam congregar. Aí essa pessoa fala que congregar não tem nada a ver com uma igreja organizada. Tem sim, porque repito, às vezes em casa você quer ensinar a palavra ali, pregar a palavra, mas quando a gente não corre do dia a dia, você aluga um local como a gente, organiza um local para poder terem reuniões semanais, a pessoa para tudo para se concentrar naquele ambiente. É diferente, igual na época da pandemia. O pessoal imagina que o
pessoal começou a assistir culto comendo pipoca. Na pandemia foi assim. No celular, na televisão, não é assim? Começou a participar de culto deitado no sofá. O culto tem que ter ordem. A Bíblia fala sobre levantar as mãos para adorar a Deus, se ajoelhar. Eu ensino vocês sobre os vários tipos de orações. A Bíblia fala que o culto tem que ter uma ordem. Mas na época da pandemia, um monte de gente começou a participar de culto online dentro de casa. Eu imagino, fazendo comida, aí voltando, olhando um pouquinho da palavra ali. Ah não, o feijão vai queimar. Ah, hein, Isabel? Hein, Neuza? Não, o culto a gente tem que parar tudo para... Lembra o que eu falei agora há pouco? O culto, a palavra culto, é colocar alguém acima de todas as coisas e acima de todas as pessoas. Isso é cultuar. E agora há pouco, o que eu falei com vocês? Que o culto tem que ter oração, palavra e louvor e adoração. Ah, pode fazer isso numa casa? Pode fazer, claro que pode fazer. Mas às vezes, uma pessoa não vai na minha casa para ouvir o pregando, mas numa esquina como a gente está aqui na frente de um mercado, num lugar que o ônibus passa aqui todo dia, a gente pintou de azul, as pessoas estão espalhando a igreja azul. Ontem o pastor que eu conheci lá na posse do pastor amigo meu, na denominação deles, falou: ah, é aquela igreja azul. Então as pessoas têm ali me ajuda gente, um ponto de referência. Às vezes a pessoa não me conhece, como é que ela vai na minha casa? Um vizinho, vocês vão na minha casa para me ouvir, que eu convidar talvez. Mas quem não conhece, vai vir aqui numa porta aberta, vai ouvir uma palavra um dia. Quem sabe Deus usa a gente para libertar um dia de um demônio, para curar de uma enfermidade. E ali a pessoa vai o quê? Fazendo parte da igreja que está sendo formada. Amém, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. O que é ser igreja? Lembra? Um dos significados da palavra: sair para fora. Nós temos que sair para fora. Sábado passado à noite, não sei se minha esposa lembra, eu estava na rua, atrás das pessoas, não achei ninguém, ligando, falando: ó, estou na porta de sua casa. Sábado passado à noite eu estava na porta da casa da dona, né? A dona, né? Que a gente foi lá, deitada, enferma, e na hora que eu cheguei lá, eu falei com vocês, né? Acho que falei com a Neuza, que ela estava no UAI do Martins. Aí eu liguei para o filho, pedi para ele segurar na mão esquerda com o celular e a mão direita colocar a mão na cabeça da mãe e falei: amanhã sua mãe vai estar em casa. Você crê? No nome de Jesus eu declaro isso. Aí ministrei cura à distância. No domingo a mãe estava em casa. Aí no domingo eu fui lá com a Wanda. Então assim, a gente está sendo igreja, a gente está saindo para fora, mas a gente também reúne dentro de um local. Amém, gente?